Ela se chamava Elara, uma artista plástica que pintava mundos vibrantes em telas gigantes, mas carregava um mundo interior de silêncio desde a infância. Ele era Kael, um engenheiro de som que capturava a sinfonia da cidade, mas era surdo para as melodias de seu próprio coração, machucado por uma perda passada. Eles se encontraram em uma exposição de arte. A obra de Elara, um caos de cores expressivas intitulado Grito Silencioso, hipnotizou Kael. Ele, por sua vez, chamou sua atenção não pelo que disse, mas por como viu a pintura. Ele não apenas olhou, ele absorveu. Foi um daqueles raros encontros onde duas almas solitárias se reconhecem instantaneamente. O amor floresceu rápido e intenso, como um lírio desabrochando em time-lapse. Kael preenchia o silêncio de Elara com suas palavras e sua presença calmante. Elara coloria a vida metódica de Kael com espontaneidade e paixão. Eles planejavam o futuro. Uma casa com um estúdio para ela e um home studio para ele. A tragédia surgiu em um dia comum. Voltando de uma viagem de negócios de Kael, o carro em que estavam foi atingido por um caminhão em uma estrada escorregadia. Kael saiu com ferimentos leves. Elara não teve a mesma sorte. O impacto a lançou através do para-brisas. Quando Kael chegou até ela, ensanguentada e desesperado, os últimos sons que ela ouviu antes de escurecer foram seus gritos angustiados. Elara acordou no hospital com um mundo em silêncio. O trauma do acidente roubou-lhe completamente a audição. O mundo vibrante de sons que Kael tanto amava capturar havia desaparecido para ela, substituído por um vazio aterrador. A superação inicial foi brutal. Elara mergulhou em uma depressão profunda, afastando-se de Kael, da arte, de tudo. Ela se via como um fardo, uma versão quebrada da mulher que ele amara. Kael, consumido por uma culpa imensa, ele estava ao volante. Dedicou-se a ela com toda a sua alma. Ele aprendia libras freneticamente, transformava a casa em um santuário silencioso, mas nada parecia alcançá-la. O suspense não era sobre um vilão, mas sobre uma pergunta agonizante. O amor deles seria forte o suficiente para superar uma barreira tão absoluta? 1 ano se passou. Elara, ainda frágil, começava a se reerguer lentamente. Ela voltou a pintar, suas obras agora dominadas por tons sombrios e pinceladas agressivas. Kael trabalhava em home office para ficar perto dela. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Notas anônimas chegavam pelo correio. Mensagens de texto em um número desconhecido apareciam no tablet que ela usava para ler legendas em chamadas de vídeo. Todas diziam variações da mesma coisa. Ele não é quem você pensa. Cuidado com o Kael. Um suspense silencioso se instalou. Elara, já vulnerável e isolada em seu mundo sem som, começou a duvidar de sua própria sanidade. Seria paranoia? Kael era seu porto seguro, a única pessoa que a sustentava. Mas as mensagens persistiam, sempre quando Kael não estava em casa. Ela começou a observar pequenas coisas. O jeito que ele desviava o olhar quando ela pegava o celular dele para ver as horas. Uma conversa telefônica que ele rapidamente encerrava ao vê-la entrar no quarto. A semente da desconfiança foi plantada, regada pelo medo e pelo isolamento. A tensão atingiu o pico quando ela encontrou, escondido em uma gaveta velha, um documento do seguro de vida que ele havia feito após o acidente, com um valor absurdamente alto. E pior, um laudo médico antigo, de antes do acidente, indicando que Kael tinha uma condição cardíaca degenerativa e possivelmente pouco tempo de vida. O coração de Elara gelou. As peças se encaixaram de forma horrenda na sua mente. A culpa que ele demonstrava, o acidente fortuito, o seguro de vida, sua doença. Teria sido tudo planejado? As mensagens anônimas estavam certas? Num dia chuvoso, Elara confrontou Kael. Usando suas mãos trêmulas, ela sinalizou em libras,
sua expressão uma mistura de dor e raiva. Por quê? Você planejou tudo? Você queria o dinheiro do seguro? A expressão de Kyle não foi de culpa, mas de absoluta devastação. Lágrimas correram por seu rosto. Ele se sentou, esmagado pelo peso da acusação. Então, com movimentos lentos e cheios de dor, ele começou a se explicar. As mensagens anônimas, ele descobriu depois de investigar, eram de um colega de trabalho obcecado por Elara, que vira na tragédia uma oportunidade para afastá-los. Kyle escondia sua doença porque tinha medo de perdê-la, de ser visto como um fardo para ela. O seguro de vida era para garantir que, se ele morresse, ela ficaria financeiramente segura, especialmente agora com suas necessidades especiais. A conversa telefônica suspeita era com seu médico, marcando uma consulta que ele temia. Ele não estava saindo de casa para conspirar. Estava fazendo sessões de fisioterapia com ela em segredo, surpreendendo-a com um novo tratamento experimental que poderia restaurar parcialmente sua audição. Tudo o que ele fez, por mais que parecesse suspeito, foi por amor. A verdade foi um choque mais forte que qualquer acusação. Elara caiu de joelhos, a vergonha e o alívio a inundando. Ela havia duvidado do homem que dedicou sua vida a ela. Kyle a abraçou e, no silêncio da sala, apenas o som da chuva e de seus corações batendo descompassados ecoava. Foi o momento de superação final. Ela superou a desconfiança. Ele superou o medo de ser honesto sobre sua vulnerabilidade. Meses se passaram. O tratamento experimental não restaurou totalmente a audição de Elara, mas devolveu-lhe cerca de 30%, suficiente para ouvir os sons mais importantes, a voz suave de Kyle, o riso dos amigos, a melodia de sua música favorita. Num domingo ensolarado, Kyle levou Elara para o estúdio dela, que estava fechado há semanas. Ao abrir a porta, Elara levou um susto. No centro do estúdio estava sua primeira tela após o acidente, aquela cheia de escuridão e raiva. Mas Kyle a havia transformado. Usando suas próprias habilidades, ele criou uma instalação de som e luz. Alto-falantes direcionais cercavam a tela. Olhe, ele sussurrou. Ele acionou um controle. Luzes suaves banharam a pintura, destacando nuances que ela nunca havia visto. E então, o som começou. Não era música, mas uma colagem de sons que ele havia capturado ao longo de seus anos juntos. O barulho das ondas na praia de seu primeiro date, seu riso, o som de seus pincéis contra a tela, suas promessas de amor sussurradas. A trilha sonora de seu amor foi sobreposta à visualização de sua dor. A escuridão na tela não desapareceu, mas agora fazia parte de algo maior, mais complexo e profundamente belo. Era a superação transformada em arte. Elara ouviu. E ouviu, e então ela chorou, mas eram lágrimas de cura. Kyle se ajoelhou e abriu uma caixinha. Dentro havia um anel e uma pequena plaqueta com a inscrição em braille e em relevo. Casa comigo? Ela não precisou ouvir a pergunta. Ela viu no seu rosto, sentiu no ar. Ela o puxou para um abraço e sussurrou pela primeira vez em mais de um ano. Sua voz um pouco rouca, mas clara. Sim. O final foi surpreendente, não por um twist maluco, mas porque a felicidade deles não veio da eliminação de seus problemas. A surdez parcial de Elara e a condição de Kyle ainda estavam lá. Mas da aceitação profunda e da transformação de sua dor em uma nova linguagem de amor, mais resiliente e infinitamente mais bonita do que antes. Eles superaram o impossível, não apagando o passado, mas integrando-o em sua história. E assim, foram felizes.